Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. A gente vai estar dando. Esse é o nosso segundo vídeo que vamos falar sobre o processo de instalação do Kali Linux, que é a parte fundamental, né? Da gente ter o Kali Linux instalado. E a priori já quero lhe introduzir e dizer que o Kali Linux é uma ferramenta super completa. Na verdade, ele é uma ferramenta de pentest, né? Uma distribuição criada exatamente para você ter ferramentas de pentest já prontas, né? E aí você tem infinitas opções de instalação dessa ferramenta, mas como a ideia dessa série é que você faça e prepare o ambiente dentro do Windows, né, utilizando o WSL, eu vou estar a partir de agora fazendo esse processo com vocês, tá? No vídeo passado, que vocês podem ver nesse banner aqui em cima, a gente fez a instalação do WSL. A gente utilizou o PowerShell, abrindo o PowerShell. Dentro do PowerShell, a gente utilizou comandos como WSL install -d, o nome da distribuição para poder instalar. A gente também definiu a versão do WSL como o 2, né, já que é a versão mais completa, utilizando 100% o kernel. E agora a gente vai fazer, vamos primeiro verificar aqui se está instalado, né, o WSL. Aliás, se está instalado o nosso Kali Linux, né? A gente deixou da última vez. Então, vou dar um WSL aqui, list, né? Ele fala que temos sim Kali Linux instalado, tá? E aí você pode simplesmente, aí você pode fazer o seguinte, você pode digitar aqui no PowerShell o comando bash. Esse comando bash vai chamar o Kali Linux, né? Ó, eu já entrei no Kali Linux, tá? Ou a gente pode utilizar também o Windows Terminal, que a gente baixou na aula passada também, que eu acho muito melhor do que o PowerShell, tá? Em questão visual e tudo mais. Então, não que a gente também não possa chamar o PowerShell dentro do Windows Terminal, mas o visual aqui eu acho até mais pretinho, enfim. Depois a gente vai estar vendo uma aula, eu posso até fazer um vídeo aula exatamente como customizar o PowerShell, né? Se você se interessa por isso, faça um comentário aqui embaixo que a gente vai ver a quantidade de pessoas que estão interessadas nisso para a gente poder fazer esses vídeos, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. A primeira coisa, quando você pega qualquer distribuição, pessoal, eu estou aqui com um usuário comum, tá? Eu estou um usuário sem privilégios. Se você não sabe o que é isso, pessoal, calma que a gente vai ter vídeo também no canal, tá? Mas se você é a primeira vez que você está abrindo isso aqui, não se assuste, tá? E os comandos que eu vou estar orientando aqui também já são para pessoas que talvez já tenham conhecimento básico de Linux, tá? Se você não tem esse conhecimento, aguarde alguns vídeos meus, ou vai estar aparecendo, vai estar surgindo uma série aí em breve falando exatamente sobre os comandos básicos, né? Você que não sabe nada de Linux, para poder estar utilizando esses comandos no seu dia a dia, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou sair desse usuário não privilegiado, que é esse Cerquilha, que é um usuário comum meu, né, que eu criei. Vou dar um sudo su, ele vai me pedir minha senha. E agora eu entrei no usuário root, né? Então se eu der ruami, ele vai ser o usuário root. Beleza. Com o usuário root, a primeira coisa, pessoal, não esqueçam. Do mesmo jeito que quando você instala o Windows, a primeira coisa que você faz é atualizar os pacotes, atualizar o Windows, certo? É a maneira correta de você fazer as coisas. Você tem que fazer também a atualização dos repositórios, tá? Então eu vou dar apt update, né? Vou dar enter. Pronto. Ele reconheceu aqui que existe 56 pacotes que podem ser atualizados, né? Se eu rodar esse comando aqui, eu vou conseguir visualizar essa lista. Não vou querer ver, vou querer já atualizar. Então vou dar um apt upgrade e aí confirmo com sim, tá? Vou dar um Y e enter, tá? Esse processo, pessoal, pode levar um tempo, tá? Dependendo da quantidade de pacotes que você tem para atualizar, tá? Vou dar uma pausa no vídeo aqui só para a gente já chegar no momento crucial que vai acontecer uma situação. Bom, pessoal, aparentemente terminou de fazer a atualização, foi até bem rápido, e não aconteceu algo que eu esperava que acontecesse, tá? Algumas situações, algumas vezes que você vai fazer a atualização aqui, acontece o seguinte problema, tá? Já aproveitando para vocês entenderem e saberem como corrigir isso, tá? Então até deixar anotadozinho e vou deixar na descrição de vocês no vídeo para que vocês possam copiar,
tá? Algumas vezes quando você vai dar upgrade, ele vai dar um erro, tá? Esse erro, né, no erro que apresentar, vai ser alguma coisa relacionada a essa lib aqui, ó, libcrypt.so, tá? Então essa lib, quando está ausente ou não está funcional, ou talvez seja alguma versão desatualizada dela, que pode acontecer também, ela não permite você atualizar o upgrade. E aí, consequentemente, você não consegue fazer mais nada, né? Então o que acontece? Eu preciso, se acontecer a situação de dar esse erro para você, tá? Ou de você não conseguir atualizar com apt os repositórios, você vai seguir o seguinte, ó: reparar repositórios do Kali Linux WSL. Se acontecer isso aqui na hora de dar o update, tá? Você vai rodar o seguinte, ó. Você vai pegar esse comando, vai abrir uma nova aba, você vai baixar esse arquivo aqui, ó, Kali Linux confinal.deb, você vai copiar aqui, ó, copiar link. Você vai vir aqui, dar um wget nesse arquivo, ó, com esse link, vai baixar, né? E logo em seguida você vai rodar esse comando aqui, ó, dpkg espaço -i espaço e começar a digitar Kali e tab, ou seja, ele vai preencher com o nome do arquivo que você acabou de baixar. E aí você dá enter. Eu não vou dar enter no meu aqui porque ele não está quebrado no meu, tá? Mas se acontecer uma situação de você não conseguir atualizar os repositórios, tá? Execute essa ação, tá? Se acontecer uma situação em que na hora do upgrade ele dê esse erro nessa biblioteca aqui, você vai fazer exatamente essa mesma coisa aqui, ó, cd tmp, ou seja, vai entrar lá no diretório temporário, você vai baixar manualmente esse apt aqui com a opção download. Ele vai fazer apenas o download do pacote para tua máquina, ele não vai instalar ainda, tá? Então você vai bater um apt-y para confirmar o download e o nome da biblioteca que você quer baixar. Então você vai baixar esse pacote. Ó, vocês podem perceber aqui que eu não tenho nada, ó. Quando eu executar aqui, ele vai fazer o download, ó. Baixou. Aqui o meu pacote.deb, ó. Tá? Aí esse dpkg.deb, ele vai fazer a instalação desse pacote, certo? Lembrando que, ó, dpkg-x, ó, dpkg-x, deixa eu digitar aqui, dpkg-x, tá? Aí você digita lib, começa a digitar e dá um tab, ó. Tá vendo, ó? Lembre-se que a versão que tá aqui, ó, que aqui tá a 3.4.4.25.2. Aqui já tá diferente, ó. Por quê? Porque a versão que eu baixei é a versão mais atualizada. Então não se amarre ao tutorial, tá? E logo em seguida eu coloco um ponto final aqui, ó. Não esqueça do ponto também, ó. Esse ponto existe. Então você dá um espaço, ponto. Aí você bota para rodar, tá? Logo em seguida você vai copiar exatamente o que você acabou de instalar para o diretório padrão das libs lá do GNU, tá? E por fim vai rodar um fix broken, ou seja, esse apt que vai corrigir novamente o apt, né, passando esse comando fix broken, e depois disso aqui você roda novamente um apt upgrade para recomeçar novamente o processo de upgrade, tá? Então, pessoal, essa é a dica que eu fiquei. Às vezes muita gente se trava na instalação do Kali, exatamente por causa desses erros, tá? O meu não aconteceu, talvez, porque a versão que eu estou instalada do WSL já seja mais nova, mais recente. Então talvez ele já tenha atualizado, talvez a loja já tenha disponibilizado uma versão com essas correções, tá? Mas da versão que eu tinha instalado anteriormente e das pessoas que eu tinha orientado, todas davam esse mesmo problema, tá? Então já deixei até anotado aqui, porque eu já sabia quais eram os problemas e como resolver, tá? Então voltando aqui, beleza, agora que eu já atualizei o meu sistema, né, eu volto aqui pro Linux, ó, para a documentação. Então ele vai te orientando, ó, como fazer, como instalar, ó, mesmo processo, que é um processo antigo ainda. Então ele como habilitar, beleza, ó. Aquela versão de setar como versão 2, ó, como a gente fez também no vídeo passado. Aqui como instalar a versão gráfica. Eu não vou instalar a versão gráfica, pessoal, tá?
não vejo interesse, não vejo vantagem de instalar a proteção gráfica, porque eu vou utilizar praticamente tudo por linha de comando, tá? Então, se você tiver vontade aí de fazer pela instalação da linha gráfica, instale, mas eu não vejo necessidade, tá? Então, aqui ele fala como você fazer depois de instalar a versão gráfica, de como abrir ele, tá? E aqui vem a grande questão, né? O Kali, nesse momento que estou aqui, ele está sem qualquer comando. Se der sei lá, um Hydra da vida aqui, ó, eu não tenho esse comando instalado, tá? Então, para poder fazer a instalação, você tem vários. O Kali ele oferece vários pacotes já com alguns utilitários instalados. O maior e mais completo é esse aqui, ó, Kali Linux Large. Ou seja, é o largo, né? É o maior que tem. Então, eu posso até, se eu quiser, fazer o seguinte, ó, dar um apt search Kali-Linux asterisco. Deixa eu ver o que ele tem aqui disponível para mim. Ó, tem o Kali Linux Everything, que aqui Everything, acho que é de Everything, acho que é tudo. Não sei. Aí tem a versão Labs, tem a versão Large. Ó, o Kali Linux Extend the Full Tool Selection. Aí tem o NetHunter, Kali Linux Device, ou seja, cada um desses aqui, pessoal, possui um pacote de ferramentas, tá? Eu vou até depois buscar, e aí eu não prometo, mas vou tentar deixar aqui na descrição também, a diferença desses pacotes, o que ele traz e o que ele não traz. Acho que isso é interessante e fica talvez para a segunda versão desse vídeo. Mas basicamente é isso, tá? Então, eu vou instalar aqui o... Deixa eu só confirmar isso aqui. Vamos... Porque aqui na documentação ele não tem, ó, explicando isso. Ele só pede para instalar o Large e pronto. Talvez é que esse seja o recomendado pro WSL, porque talvez algumas outras coisas eles não rodem, né? Talvez. Deixa eu copiar aqui só pra gente. Eu fiquei curioso agora também. Seja uma pessoa curiosa, pessoal. Get Kali. Meta Packages. Ó, pacotes. Aqui. Ok. Ok. Opa, agora temos aqui uma diferencinha já aqui. Vamos lá. O Large, nossas ferramentas padrões anteriormente para a imagem AMD e 386. O Everything, cada metapacote e ferramentas listados aqui. E o Kali Desk Live usado durante a sessão ao vivo quando inicializar a máquina. Não me disse muita coisa não, mas... Enfim. Aqui, Kali Linux... Ah, tem aqui também, ó. Sistema, Kali Linux Core. Os itens principais que estão inclusos. Headless, instalação padrão que não requer GUI. Kali Linux Default, a imagem padrão da área de trabalho inclui essas ferramentas. Kali ARM, todas as ferramentas adequadas para ARM. E o NetHunter para NetHunter, que ele não diz mais muita coisa sobre o NetHunter. Mas é isso, pessoal. Eu vou instalar a Default mesmo, que é a que ele recomenda aqui, tá? Que é a Large, tá? Então você pode muito bem rodar esse comando aqui, apt install -y para confirmar, tá? Vou dar um enter. Vocês podem perceber que ele faz aqui, olha aí, eu vou precisar de 16 GB de espaço, é muito pacote instalado. Isso aqui vai levar um tempinho, então vou dar uma pausa no vídeo, exatamente para não ficar vocês acompanhando aí uma instalação tão longa como essa, tá bom? Se aparecer uma mensagem como essa, aí você marca como sim, tá? Ele vai estar especificando aqui que é necessário gerar o novo MAC address para placa, para o cabo de Ethernet, enfim. Aí você confirma com sim. Clica aqui, setinha, sim. Install Kismetic, Setup ID, root. Tá, se esse binário você quer ele setar ele como usuário privilegiado, né? Usuário root, eu vou deixar assim. Deixa eu ver aqui, apenas usuários do grupo.
Deixa eu ler isso aqui. Especificar com os usuários do grupo separados por lista. Logado, tipicamente. Tudo é só o ok, vai? Agora ele tá perguntando se eu... Bota não. Deixa standalone. São algumas permissões que ele pergunta se você quer colocar aqueles binários específicos com permissão de root ou não. Então, basicamente é só seguir como eu fiz aí, tá bom? Então, voltando, pessoal, cheguei aqui e terminou. Depois de quase mais ou menos, foi uns 40 minutos, tá? Mas lembrando que dependendo da configuração da sua máquina, você pode diminuir ou pode aumentar, tá? Então vamos testar aqui. Dar um Ctrl L aqui, vamos dar um Hydra aqui, vai ser. Ó. Puxar aí. Demorando um pouquinho. Beleza? Ele reconheceu o comando, ó. Então tá ok, tá? E uma coisa interessante, pessoal, que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Às vezes pode acontecer, como eu acho que está acontecendo aqui, é o seguinte. O WSL, eu não sei se pode ser um bug ou pode ser algo do tipo, mas às vezes pode acontecer de ele estar consumindo muita memória, tá? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ó, como tá acontecendo aqui, ó. Tá vendo esse arquivo vmin aqui? Esse arquivo vmin, ele é um arquivo do WSL. Então quando você roda uma coisa muito pesada aqui dentro, ele meio que vai consumindo memória e não vai despejando essa memória, tá? Então quando você perceber, ou quando você achar que a sua máquina, depende da quantidade de memória da sua máquina, você perceber que está consumindo muita memória, você pode fazer esse comando aqui, ó. Você vem aqui, abre um PowerShell, e você roda esse comando, WSL shutdown. Ele vai desligar a máquina virtual do WSL, né? Ou seja, ele já diminuiu, ó, acabou o problema, tá? E aí você volta a reabrir um terminal. Você vai perceber que mesmo eu tendo encerrado, ó, ele ainda volta sem quase nenhuma demora. Ó, voltou. Então, pessoal, quando vocês tiverem desse problema, é só resolver com esse shutdown, tá? Eu não sei exatamente em que momento a Microsoft ainda vai corrigir isso, mas acredito que vai ser em breve, tá? Outro comando também que eu não falei, que é importante, é vocês darem de vez em quando o WSL Upgrade, né? Ele não tem aqui ainda, acredito que tá vindo aí, mas vai ter uma opção chamada Upgrade para você. Ele geralmente avisa quando ele baixa essa atualização, tá? Ele aparece aqui, por favor, atualize esse WSL com esse upgrade, tá? É uma maneira de você manter a opção atualizada. Outra coisa também, a update, na verdade, aqui, ó, WSL update. Não, tem que ser dentro do PowerShell, né? WSL update. Ó, ele vai verificar se tem uma atualização. Ó, tem uma atualização para rodar, tá? Então, dependendo dessa atualização, se você estiver utilizando o Windows 10, deixa eu ver se ele já está aparecendo, ó, já está aparecendo aqui o Linuxzinho, ó. Então já consigo acessar o sistema de arquivos do Linux, ó. Todas as pastas do Linux eu posso estar fazendo aqui. Uma outra coisa interessante também que eu gosto de fazer é criar uma pasta na área de trabalho chamado WSL, por exemplo, tá? Essa pasta eu vou deixar ela salva tanto aqui na área de trabalho como no acesso rápido aqui, ó, tá? E eu vou compartilhar o acesso do WSL com ela, ou seja, quando eu quiser transferir um arquivo de um para o outro, eu posso estar simplesmente salvando aqui dentro. Isso vai me ajudar, desculpa, isso vai me ajudar na hora do processo do compartilhamento, né? Então eu posso vir aqui no Linux, ó a dica, hein? Essa dica aqui é de ouro. Eu vou criar lá em MNT, eu acho que até já tem. Se você vir aqui LSMNT,
já tem um WSL aqui, ó, tá? Aí você pode fazer o seguinte, ó, vou dar um mkdir aqui em mnt e vou criar uma parte, vou botar assim, ó, Windows, tá? Aliás, não vou nem fazer isso não. Vou fazer logo assim, ó, ln -s, aí eu vou em mnt c, ó. Aí aqui você pode perceber que eu já estou dentro do Windows, ó. C users com U maiúsculo, né? Users. Agora é o nome do meu usuário que está no sistema. No caso aqui vai ser Ocla. Aí logo em seguida eu vou escolher Desktop, que é onde eu criei a pasta. E depois escolher a pasta que eu acabei de criar, WSL. Certo? Beleza? E agora qual é o nome da pasta que eu quero que ele apareça? Eu quero que ele apareça lá em MNT, a pasta chamada Windows. Pronto. Esse comando aqui, como vocês podem perceber, o que vai mudar na sua máquina? O nome do usuário, que eu não sei qual é o nome do usuário que você colocou, tá? E aí quando você precisar mandar qualquer arquivo, o MNT Windows, ele já vai direto para essa pasta aqui, ó. Então se eu der um touch ramon.txt, ó, lá está, tá? Do mesmo jeito que se eu quiser fazer, pegar qualquer coisa aqui, copiar esse cara aqui, ó, venho na minha pasta, rolo, ó, vem aqui, aliás, lá está, certo? Então eu tenho essa integração de uma forma muito mais prática, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria dizer, tá? Mantenha sempre atualizado. Ah, último detalhe, você também pode estar fazendo WSL, ó, deve ter botado help, pera aí, WSL help, ó, você também pode estar fazendo o export dessa máquina, tá? Então se você quiser, tipo assim, Ramon, eu quero sempre manter, depois dessas 2 horas de instalação, eu quero manter um backup disso, né? Porque vai que eu perco, ou vai que eu não tenho familiaridade com Linux e eu não quero correr o risco de perder e ter que instalar tudo de novo. Existe uma forma de fazer backup? Existe, tá? Então aqui, ó, olha como é simples, ó. Você copia tudo isso aqui, ó, WSL, opa, WSL, que às vezes, ó, tem que vir aqui, copiar, clicar com o botão direito, aí vem aqui, pronto. Aí qual é a distro que você quer fazer backup? É a Kali Linux, certo? Acho que Kali-Linux, né? Tem um nomezinho. Caso você não saiba, você dá WSL-list, né? Aí aqui você bota Kali linux.mg, tá? Pronto. Então entra. Ele vai começar a fazer exportar essa imagem, vai levar alguns minutos, tá? Mas aí você vai ter um arquivo que você pode salvar em algum canto, né? No HD, no pendrive, algum coisa do tipo. Em qualquer outro computador que você for precisar, você já tem essa distrozinha pronta. Só precisa instalar o WSL e importar ela com um import, tá? No caso aqui, ó, import, o nome da distro e o local do arquivo, tá? Onde você vai estar importando, tá bom? Então, super tranquilo em relação a isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pessoal, deixa aí na descrição do YouTube, tá? E aí, de acordo com a necessidade que vocês vão vendo, as dúvidas que vocês vão vendo, eu vou fazer nos próximos vídeos. Alguns vídeos vão ser mais curtos, mais longos, mas vai ser sempre uma média, vou tentar sempre uma média de 15 minutos. A não ser que seja um CTF, que aí vai ser mais longo, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!